Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro. Esse é para vocês tirarem dúvida referente às duas unidades, tá? As unidades 2 e 3. E aí a gente encerra essa primeira parte do curso, que é a primeira disciplina. Teve só um colega que falou que ia dar uma atrasadinha, né? A gente, inclusive, está iniciando um pouquinho antes, mas pouca coisa. Aí eu queria ouvir de vocês, se vocês estão conseguindo fazer as atividades, se vocês estão com alguma dúvida, se está tudo certo. Falem aí, pode ser pelo chat, pode ser pelo áudio. Boa noite a todos. O pessoal tem respondido aqui boa noite nas mensagens. Digam aí se vocês estão com alguma dificuldade. Tá, a Mari perguntou sobre o projeto integrador. Bora lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso AVA para verificar o que trata. O projeto integrador diz assim: desenvolva, em grupo, uma simulação de resposta a desastres utilizando as ferramentas do curso. Você vai fazer uma simulação de resposta a desastres. Por exemplo, vamos dizer que teve chuvas torrenciais aqui na região por 24 horas. E aí alaga algumas áreas que são mais baixas da região, tá? E aí você vai desenvolver uma simulação de resposta para esse cenário fictício. Pode ser qualquer outra coisa, né? E aí eu preciso da ajuda de vocês. Quais são os requisitos? Vocês vão criar uma apresentação para poder apresentar uma resposta, né, para essa situação. Vocês vão criar um relatório técnico sobre isso, um controle de dados, onde vocês vão ter um conjunto de informações a respeito, um formulário para que as pessoas consigam preencher de determinada situação. E agendar uma reunião no Meet. O agendamento basta um print lá, né? Tu entra no Meet, cria uma reunião agendada, e aí tu bate o print que aquela reunião ficou agendada, é o suficiente para contemplar esse determinado item. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí ele pede forma de entrega. Enviar os links no Moodle e apresentar em vídeo ou gravação na reunião. Aí o vídeo vocês podem até colocar, pode gravar pelo celular, pode gravar pelas ferramentas que eu mostrei na aula passada, ou por algum desses softwares de videoconferência, né? Por exemplo, a gente usa o RNP aqui, mas aí, como vocês não têm acesso, pode ser via Meet, via Discover, fica a critério de vocês. Pelo StreamYard, que tem lá junto com o YouTube, e aí fica a critério de vocês, desde que vocês coloquem o link do vídeo. Se for gravar pelo celular, que talvez seja mais simples, grava, faz o upload do arquivo lá no Google Drive e deixa ele em compartilhamento e coloca para a gente acessar também. Aí coloca a descrição aí, tá bom? Alguém respondeu aqui, acho que foi o Eridalgo. Ele colocou um vídeo aqui. Se vocês entrarem no projeto lá, tem o link para o vídeo. E aí é isso que vocês precisam fazer, tá? Ele colocou todos os itens, colocou o link de cada um deles e no final ele colocou o link do vídeo, já compartilhado para que a gente consiga assistir. Certo? Ficou claro, Mari? Deu para esclarecer? De fato é muita coisa, né? São vários itenzinhos, mas são coisas bem tranquilas de se fazer. Vocês vão dar conta. Pessoal, próxima dúvida, falem.
Boa noite, pessoal. Acredito que o professor deve ter caído. Esperar ele entrar novamente. Oi, voltei, pessoal. Não tem mais teu nome, né? Deixa eu verificar aqui qual Vou foi. pegar o nome da tamanho lá. Conseguir 2 pessoas para elaborar o projeto em equipe é acessível. Beleza, Silvana, pode fazer vocês 3 aí. Você mais as 2 pessoas você conseguiu. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Podem falar aí. Estou acompanhando o chat aqui, vocês mandam mensagem, ou se quiser falar também, não tem problema nenhum, tá? Boa noite, professor. Eu estou tendo muita dificuldade para fazer essa atividade. Eu consegui fazer somente 2. Tá, diz pra gente qual é a tua dificuldade e qual é a atividade que tu olhou assim, tu falou, essa ainda não consegui fazer, que a gente vai tentar esclarecer. Aqui o Joabes falou, professor, por gentileza, explique a primeira e segunda atividade da segunda unidade. Deixa eu ver aqui. Segunda da segunda unidade. A primeira atividade é a atividade de aprendizado à distância 4. Ela fala assim: redação de relatório técnico colaborativo. Cria um documento no Google Docs, em grupo, simulando o relatório técnico da visita à área de risco. Requisitos: o documento deve conter cabeçalho, introdução, descrição do local, registro de observações e imagens. A forma de entrega é compartilhar um link do documento. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão enxergando aí? Sim, beleza. Tá. Eu vou mostrar aqui. Aqui está o enunciado da questão. Cria um documento no Google Docs em um grupo simulando o relatório técnico de visita à área de risco. Como é que a gente faz isso? Deixa eu ver se eu tenho com aquela conta que a gente utilizou. E eu fechei aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar. A senha. Bom, não vou lembrar assim, eu vou aqui no meu Drive mesmo, tá? Eu tenho, aqui tá o meu Drive, eu vou bem aqui, crio um novo, aqui no canto direito, canto esquerdo superior, clique em novo, vou documento Google, tá? E vai criar um arquivo para mim, esse arquivo tá limpo, eu vou colocar um título aqui para identificar. Vamos lá ver o que ele pede. Ele quer um relatório
técnico, uma redação de relatório técnico, tá? E aí ele fala, esse meu relatório tem esses requisitos. Eu vou copiar os requisitos, vou dizer aqui que o nome desse documento é um relatório técnico. Não, hein? E esses daqui vão ser as seções do meu documento, tá? Cabeçalho, introdução, descrição do local, registro de observações e mais. E aí, para cada um desses itens, eu vou fazer uma descrição. Por exemplo, cabeçalho. Aí eu vou colocar lá, relatório técnico de área de risco. Isso aqui eu estou só dando exemplo. Vou negritar, vou centralizar, colocar mais os dados secundários e tal. Depois vou fazer aqui uma descrição do que se trata o meu relatório. Vou deixar todas as seções em negrito, só para poder se destacar. E o texto entra aqui embaixo, tá? O texto entra aqui. E faço isso para os demais itens. Não, filho, para! E assim eu vou só ligar aqui o microfone da colega. Pronto, valeu. E assim eu vou montando esse meu relatório, tá? Aí quero colocar umas imagens. Vou bem aqui, inserir imagens. Aí me dá a opção de fazer o upload do computador ou pesquisar na internet. E assim vai. Registro de observações. Também vou colocar lá as observações. Por exemplo, hoje saiu no jornal que o município de Tartarugalzinho aqui no estado entrou em uma situação crítica devido à seca do rio. E aí dá para fazer um relatório técnico de área de risco referente ao rio Tartarugal. E aí a gente vai colocando lá. Aí coloca na introdução qual é o cenário. Porque está entrando em situação crítica o município. Aí tu vai descrever porque o rio teve uma seca de maneira significativa, que afeta a área onde moram as pessoas da região ribeirinha. Aí tu vai colocando toda a descrição. Coloca a descrição do local. Aí fala do município, da população, qual é aquela área de abrangência da zona de risco, registro de observações e depois imagem. Feito isso, tu vai lá no Google Drive, identifica onde está. Dá para fazer até por aqui, ó. Aqui no próprio relatório vai em compartilhar. Eu quero deixar que qualquer pessoa, o acesso geral, qualquer pessoa com o link vai ser leitor. Aí eu concluo aqui, vou lá novamente, copio o link, tá? Aí vai lá no Moodle e coloca aqui, relatório técnico de vistoria, assim como todo mundo fez, ó, e coloca esse link. Pronto, aí tu já atende a atividade. Bora abrir essa primeira atividade aqui, que foi a do Eridalgo, que inclusive foi a que a gente olhou quando estavam mostrando para vocês a questão. Esse é o relatório de defesa do Eridalgo. Aí tem aqui introdução, descrição do local, registro de observações, registros fotográficos. Aí morreu. É só isso para fazer, tá bom? Respondido a sua dúvida. Cadê? Aqui. Tá. O Joabs, ele perguntou da primeira e da segunda atividade, né? Vamos ver qual é a segunda aqui. Da unidade 2. A segunda cria uma planilha de gestão de abrigo temporário. Para criar, a questão é muito similar, tá? A atividade ela é muito próxima
eu compartilhar novamente aqui. Vocês estão enxergando a tela aí? Sim, beleza. A atividade é muito similar. Cadê? Eu estou aqui no meu Drive, eu venho bem aqui e agora eu vou criar. A gente criou anteriormente um documento Google. Agora nós vamos criar uma planilha Google, certo? Criou a planilha, tu vai lá, renomeia ela. É uma planilha de gestão de abrigo temporário. Eu vou até copiar aqui. Gestão de abrigo temporário. E aí ele já me dá o que eu preciso para a minha planilha. Ele quer que eu inclua as colunas nome, idade, situação de saúde e necessidades especiais. E aí tu vai fazer exatamente isso. Vai aqui na planilha, nome, idade, situação de saúde e necessidades especiais. Dá 2 cliques, ele vai se ajustando ao tamanho do texto. Se tu clicar no pincelzinho aqui e arrastar e colar, ele padroniza, né, o tamanho. Vou dar um espaçamentozinho. Aí eu vou colocar, e aqui eu vou incluir dados simulando, tá? João, Maria, José, Fátima. Então, tenho 4 pessoas, vou colocar idades aleatórias para essas pessoas. E vou montando a minha planilha, certo? E aí você vai montando, depois tu pode ir criando fórmulas, por exemplo. Eu quero criar uma fórmula de média de idade dos participantes. Vou colocar para cá. Vou deixar aqui mesmo. Aí eu vou mesclar 2 cédulas e vou bem aqui para quebrar o texto. Só aumentar aqui um pouquinho. Vou mesclar isso aqui também. E aqui eu coloco uma fórmula. Eu vou dizer que a média valor médio de um conjunto de dados numérico. Essa é a forma, tá? Eu coloco a média, coloco o conjunto. Coloquei as células de C3 até a C6. Ele pega esse intervalo e deixa até marcado aqui, sublinhado. Eu dou Enter. Quando eu dou Enter, ele já me diz o valor médio. E aqui eu estou só ajustando para ficar centralizado na célula. E aí, bora fazer isso daí, bora calcular para ver se está batendo, certo? Então, o valor médio é a soma desses valores dividido pelo número de pessoas que tem a nossa planilha. Como tem 4 pessoas, a gente vai ter que somar tudo isso aqui e dividir por 4. Quando eu somo, eu coloco 18 mais 22 mais 26 mais 30. Dá 96. Dividido por 4 dá 24. Bateu a média, certo? Então, essa é a média de idade disso aqui. Se eu venho por aqui e coloco mais uma pessoa chamada Pedro, e vou dizer que ele tem 10 anos. Quando eu clico aqui e eu arrasto, eu clico aqui, vou arrastar, vou tirar o C6, vou até o C7. Incluo o Pedro na faixa de cálculo de média, aí eu vou fazer novamente a soma, tá? 18 mais 22 mais 26 mais 30 mais 10. Agora, em vez de dividir por 4, eu vou dividir por 5, que são o número de pessoas que a gente tem.
dividido por 5. Opa, deu 5. Aí a média deu 21,2 e já arredondou para 22, por deixar considerar o número inteiro, tá? E assim vai fazendo. Aí pode criar outras fórmulas. E aí vocês vão precisar, como o Google Planilha ele tem um conjunto grande de fórmulas, fica a critério de vocês o que vocês queiram fazer. Bora fazer uma de soma. A soma eu coloco igual. Quando eu coloco o começo da forma, ele já me dá umas opções, né? A soma, ele não é soma igual no Excel, ele é sum, que aí já trata como se os dados fossem em inglês, tá? Então eu coloco o sum, seleciono os campos que eu quero que some e ele já traz essa soma para a gente. Só o fato de eu selecionar as células aqui, ele já mostra aqui no cantinho embaixo que a soma dá 106. E aí, quando eu utilizo a fórmula fica aqui em cima. Eu estou dizendo que é o igual mais o nome da fórmula que eu vou usar. Abro parêntese e coloco as células, que vai da C3 a C4, C5, C6, C7. Aí vai de C3, 2 pontos, C7, que eu estou dizendo que é o intervalo, de início no C3 até o fim de C7. Fecho o parêntese, dou Enter, ele já faz o cálculo para a gente. Aí é isso que vocês vão precisar fazer nessa atividade, tá? Fez isso, usou 3 fórmulas, já tem 2 aí, mais um gráfico. O gráfico eu mostrei na aula passada lá no vídeo. Vai inserir gráfico. E aí tu vai definir quais são os parâmetros, tá? Por exemplo, eu posso aqui selecionar um determinado intervalo de dados, vou em gráfico e ele já gera um gráfico para mim, de idade versus nome. E aí eu posso customizar aqui no lado direito todas essas informações do gráfico, certo? Situação de saúde, necessidades especiais, vocês podem montar aí com informação genérica de vocês. Feito isso, vai lá na planilha, vai em compartilhar, deixar que qualquer pessoa com o link tem o poder de leitor, copia o link, conclui, pronto. E aí esse link que vocês copiaram aí, que é esse link aqui, vai ser colocado lá no Moodle, para que eu possa visualizar quando for fazer a avaliação de vocês. Certo? Deu para sanar essa dúvida aí? A dúvida do Joabes. Em relação à atividade, até quando temos para entregar? Lá no Moodle, deixa eu mostrar novamente aqui. Estão vendo minha tela aí de novo? Sim, beleza. Quando a gente vai aqui no Moodle, na tela inicial, bem aqui tem tem plano de ensino e cronograma, certo? Eu clico, vai abrir esse arquivo aqui, e aí tem uma tabelinha aí. O prazo que vocês têm para finalizar todas as atividades é até dia 4/11. Então, a partir do dia 5, eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Em todas essas atividades. Finalizem até dia 5. Opa, dia 5 não. Dia 5 é o projeto Agradou. Dia 6/11 eu vou dar uma olhadinha lá nas atividades. Então, vocês têm até o dia 5 para finalizar tudo. Hoje é 29 de outubro. Finalizou tudo até dia 5. Aí eu já verifico tudo, já gero a nota de vocês da primeira parte, depois fica faltando só outra avaliação, certo? É esse o prazo que nós temos. Então, não percam tempo, façam logo todas as atividades. Vamos para a próxima. Professor, estou bem atrasado, preciso de ajuda nas atividades 2 e 3 da primeira. Eliel, faz o seguinte, entra no...
Deixa eu ver um negocinho aqui. Professor, todas essas atividades eu consigo fazer pelo celular? Consegue sim. Deixa eu mostrar. Consegue sim, sem problema nenhum. Deixa eu mostrar novamente. Claro que é um pouquinho mais chatinho de fazer, né, do que pelo computador. O computador é mais acessível, até porque a tela é menor, mas você consegue desenrolar sim. Vocês estão vendo minha tela aí novamente? Sim ou sim? Sim, beleza. Professor, perdi a aula, não consegui assistir a primeira aula. Você vai lá no YouTube, vou até colocar aqui. Vai no YouTube, tua tela inicial, aí coloca lá, Defesa Civil e FAP. Aí bem aqui tem curso técnico de defesa civil, clicou lá, aí vai para essa página. Bem aqui na aba de ao vivo, tem as aulas que foram gravadas, né, durante a aula. A primeira, a segunda, a primeira de dúvidas, eu ainda não enviei para nossa colega, a Rose, para ela fazer o upload na página. Essa segunda já vai ser gravada, vai subir automático, tá? A de hoje. A primeira a gente não fez automático. Aí vocês têm acesso às aulas, só dá uma olhadinha lá que eu explico todas as atividades. Aí fica mais fácil de acompanhar, tá bom? E aí o Eliel consegue lá na primeira aula dar uma olhadinha nisso. Pessoal, mais alguma outra dúvida? As atividades ficam na descrição do vídeo, ao vivo? Não, as atividades, elas ficam no nosso Moodle. Acessou o Moodle, tem lá, que é o lugar onde vocês vão mandar a resposta também, né? Tem tanto o enunciado da questão, quanto o espaço para vocês colocarem a resposta. Certo, Eduardo? Dúvidas? Podem mandar. Pessoal, alguma dúvida? Beleza, Eduardo. Que bom que você entendeu. Bom, eu já vou encerrar. E aí, quem tiver alguma outra dúvida, vou só enrolar um pouquinho aqui para encerrar, mas quem tiver alguma outra dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp e a gente vai tentando sanar, certo? Tá com dúvida, quer falar comigo, me marca lá com mensagem e assim que possível dou uma olhadinha lá e dou um retorno para vocês. Ok? No demais, eu percebo que os próprios colegas têm ajudado também, e aí isso é bacana, que faz com que todo mundo se ajude e todo mundo conclua a disciplina da melhor forma, tá? Dúvidas? Todas as atividades é para entregar dia 5 agora, é? Sim, todas as atividades precisam ser entregues até o dia 5. Porque, assim, encerrando essa disciplina, já vai iniciar a próxima, né? E aí vocês já vão ter outras atividades para fazer. Silvana, pode falar. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Eduarda, você tá no grupo do WhatsApp? Porque se você tiver, você pode só pesquisar o meu nome lá e enviar mensagem para mim que eu vou explicar como é que foi feita a divisão de tarefas em relação ao projeto integrador, tá? Se você tiver lá, o meu nome tá lá, acho que é melhor, tá bom? Obrigada. Pronto. Frank, para entrar em contato comigo, lá no grupo do WhatsApp, meu nome está lá também. É só me marcar na mensagem, tu manda mensagem, me marca lá que eu olho. Eu costumo olhar todas as mensagens, né? Mas aí tu me marca, fica mais fácil, que me notifica e eu consigo dar um retorno mais rápido, tá? Você não está no grupo, coloca o teu telefone aí que o Paulo consegue dar chamar depois. Paulo, tá aí?
Oi? Desculpa, Não, só, oscilando demais a internet. é só para adicionar o Frank lá do grupo, que colocou aí no chat. Certo, vou adicionar. Perfeito, obrigado. Acho que o Eduardo também, né? Não sei se o Eduardo já está lá. Beleza, o Eduardo falou que já está. Pronto, fechou. Aí, qualquer dúvida, manda lá pelo grupo do WhatsApp e a gente vai resolvendo, certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, como ninguém mais tem dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, eventuais dúvidas, mandem lá pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eliel, pode falar. A gente sempre tem que procurar nesse horário, né, professor? O senhor não dá para procurar em outro horário, não, né? Mas sim, assim, é porque eu tenho várias outras atividades, assim, ao longo do dia, né? Mas você pode mandar mensagem por lá, quando eu vagar um tempinho eu já respondo. Eu tento não demorar, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Façam as atividades, se atentem para o prazo, para vocês não perderem o prazo. Lembrando que finaliza tudo dia 5 de novembro, e aí já está pertinho o prazo final. Então, façam todas as atividades. E qualquer dúvida, mandem mensagem, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Bom resto de fim de noite aí. E se sobrar um tempinho, façam antes de dormir, tá bom? Abraço, tchau, tchau.